Olá, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Aqui, traduzimos testemunhos de pessoas que passaram por experiências de quase morte e outras experiências espirituais. Hoje, vamos conhecer a história de Michael Williams. Ele conta que morreu e viu uma grande transformação no planeta na segunda metade de 2024. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Deixe um comentário com o seu nome e sua cidade. Agora, vamos escutar o testemunho de Michael. Olá, meu nome é Michael Williams. Sou um homem comum, com uma vida comum. Mas o que estou prestes a compartilhar com vocês é tudo menos comum. Esta é a história da noite em que minha vida mudou para sempre. Uma experiência que me levou à beira da morte e me trouxe de volta com uma nova perspectiva sobre a vida e o futuro. Tudo começou em uma caminhada noturna na fazenda dos meus pais, no Tennessee, onde eu e minha esposa Judy tentávamos resolver uma discussão. Mal sabíamos que essa noite nos levaria a uma jornada espiritual e emocional que nunca esqueceríamos. A fazenda dos meus pais é um lugar especial para mim, cheia de memórias de infância e momentos felizes. Era uma fazenda extensa, com campos verdes a perder de vista, cercados por uma floresta densa e misteriosa. O som dos grilos e o farfalhar das folhas ao vento eram parte do pano de fundo constante da minha infância. Naquela noite, a lua estava alta no céu, uma lua cheia que lançava um brilho prateado sobre tudo. Apenas as luzes das lanternas e lampiões iluminavam o nosso caminho. O ar estava pesado com a umidade do verão e o cheiro de terra molhada permeava o ambiente. Estávamos tentando resolver uma discussão que havia começado mais cedo naquele dia. As palavras duras trocadas ainda ecoavam em nossas mentes e havia uma tensão palpável entre nós. Judy, com seus cabelos loiros brilhando sob a luz da lua, mantinha o olhar fixo à frente, claramente ainda chateada. Michael, não podemos continuar assim, disse Judy, quebrando o silêncio. Sua voz estava carregada de frustração, mas também de uma profunda tristeza. Estamos constantemente brigando e eu sinto que estamos nos distanciando. Eu suspirei, sentindo o peso de suas palavras. Eu sei, mas às vezes parece que não conseguimos nos entender. Eu sinto que estou sempre decepcionando você. Ela parou de andar e se virou para me encarar, seus olhos azuis refletindo a luz da lanterna. Não é sobre decepcionar, Michael. É sobre comunicação. Eu só quero que você me ouça, que realmente me ouça. Eu tentei explicar meu ponto de vista, mas as palavras pareciam falhar. Estou tentando, Judy. Eu realmente estou. Mas também estou lidando com meus próprios problemas e às vezes é difícil equilibrar tudo. Ela suspirou e vi a tensão em seu rosto suavizar um pouco. Eu sei que você está, e eu aprecio isso. Só precisamos encontrar uma maneira de fazer isso juntos. Antes que pudéssemos continuar, um som súbito e estridente rompeu a tranquilidade da noite. Foi um estalo alto, seguido por um segundo estrondo. Antes que eu pudesse reagir, senti uma dor intensa no peito e no estômago. Fui atingido por 2 tiros e a dor era insuportável. A última coisa que vi antes de tudo escurecer foi Judy gritando e tentando me ajudar, apesar do ferimento leve em sua perna. "Saiam daqui! Michael, me escuta!" Ela gritou, sua voz desesperada e cheia de terror. A dor era avassaladora e eu senti minhas forças me abandonando. O mundo ao meu redor começou a escurecer e minha visão ficou turva enquanto eu caía no chão. Meus pensamentos se voltaram para Judy. Eu queria protegê-la, queria garantir que ela ficasse segura. "Judy", tentei dizer, mas minhas palavras saíram como um sussurro fraco. Vi o medo em seus olhos, mas também a determinação enquanto ela tentava estancar o sangue e implorava por ajuda. Senti o mundo girar fora de controle e pensei que aquele seria o meu fim.
Mas então algo incrível aconteceu. Vi minha vida passar diante dos meus olhos, cada emoção, cada momento significativo. De repente, me encontrei fora do meu corpo, observando a cena horrível abaixo. Vi Judy chorando sobre mim, tentando estancar o sangue e implorando por ajuda. Senti uma paz intensa, uma sensação de amor envolvente e fui puxado para outro lugar. O lugar onde me encontrei era incrivelmente belo. Campos verdes e flores coloridas se estendiam por toda parte, banhados por uma luz suave e acolhedora. O ar estava perfumado com o cheiro de flores e uma sensação de paz e tranquilidade me envolveu completamente. E lá, entre as flores, estava minha avó Délia. Ela faleceu quando eu era adolescente, mas agora estava ali, sorrindo para mim com ternura. "Não é sua hora, Michael", ela disse suavemente. "Você ainda tem muito a fazer." Em meio àquele campo de flores, a presença da minha avó Délia trouxe uma onda de emoções. A última vez que a vi, estava em seu leito de morte, segurando minha mão e me dizendo para ser forte. Agora, aqui estava ela, mais viva do que nunca, com um sorriso acolhedor e olhos cheios de amor. "Vovó, é realmente você?" perguntei, minha voz tremendo de emoção. Ela acenou com a cabeça e deu um passo à frente, estendendo a mão. "Sim, Michael, sou eu. Você está seguro aqui, mas não pode ficar. Há muito que você ainda precisa realizar." Enquanto ela falava, senti uma calma incrível tomar conta de mim. Era como se todas as minhas preocupações e medos tivessem desaparecido. Mas, ao mesmo tempo, havia uma sensação de urgência em suas palavras. De repente, ouvi uma voz masculina ao longe, uma voz que nunca havia escutado antes, mas que me parecia estranhamente familiar. Olhei ao redor e vi um homem robusto, com uma expressão de orgulho no rosto. "Michael, meu neto, estou tão orgulhoso de você", disse ele, aproximando-se. "Vovô?", perguntei, mesmo sem nunca tê-lo conhecido em vida. "Como você sabe quem eu sou?" Ele riu e me deu um abraço forte. "Tenho observado você ao longo dos momentos difíceis, mesmo que você não possa me ver. Você tem a força dos Williams." Suas palavras me tocaram profundamente. Apesar de nunca ter conhecido meu avô paterno, ele sempre esteve presente de alguma forma. Enquanto conversávamos, senti uma pequena mão segurar a minha. Olhei para baixo e vi uma menina de cerca de 8 anos, com um sorriso angelical. "Você deve ser Michael", disse ela, sua voz doce como mel. "Sou sua irmã. Nasci antes de você, mas não sobrevivi. Diga à mamãe que estou bem e que a amo." Meu coração se apertou ao ouvir essas palavras. Nunca soube que tinha uma irmã natimorta. "Eu direi a ela, prometo", respondi, sentindo uma conexão instantânea com aquela pequena alma. Enquanto estava ali, cercado por meus entes queridos, uma luz brilhante começou a se formar à nossa frente. Era uma presença avassaladora, mas também incrivelmente confortante. A luz se intensificou e uma figura surgiu, emanando uma aura de paz e sabedoria. "Michael", a voz da figura era suave e poderosa ao mesmo tempo. "Você tem um propósito importante na Terra. Não é sua hora de partir, mas antes de voltar, há algo que precisa saber." O ser de luz começou a revelar verdades sobre o futuro. Haverá um grande conflito no mundo, uma luta pelo equilíbrio. Mas, após a metade de 2024, uma transformação significativa ocorrerá. O planeta passará por mudanças profundas e você terá um papel a desempenhar nesse novo começo. Senti as palavras dele ressoarem dentro de mim, como se cada uma tivesse um peso imenso. "O que eu devo fazer?", perguntei, ainda tentando entender tudo o que estava acontecendo. "Você não se lembrará de tudo quando voltar", disse o ser de luz. "Mas saiba que o amor e a compaixão serão suas guias. Confie em sua intuição e siga seu coração."
De repente, senti um puxão e voltei ao meu corpo. Acordei em um hospital, com o som das máquinas e o cheiro de desinfetante ao meu redor. Ao meu lado estava Judy, com o rosto cansado e cheio de preocupação. Ela segurava minha mão e quando abriu os olhos e viu que eu estava acordado, uma onda de alívio passou por ela. "Michael, você voltou!" ela exclamou, lágrimas de alegria escorrendo por seu rosto. Eu estava tão preocupada. "Estou bem", consegui dizer, minha voz ainda fraca. "Estou aqui, Judy. Vamos ficar bem." Os dias que se seguiram foram uma mistura de dor e recuperação lenta. O hospital, com suas paredes brancas e o constante zumbido de máquinas, tornou-se um lugar de reflexão forçada. Cada vez que eu fechava os olhos, era transportado de volta àquela experiência extraordinária. A sensação de paz e amor que senti na presença dos meus entes queridos permanecia comigo. Judy esteve ao meu lado o tempo todo, seu rosto preocupado, mas determinado. Ela se recusava a deixar o hospital, dormindo em uma cadeira desconfortável ao lado da minha cama. "Eu não vou te deixar", ela dizia sempre que eu sugeria que fosse descansar em casa. Não depois do que aconteceu. Nos primeiros dias estava confuso e desorientado, tentando entender a linha tênue entre o real e o imaginário. Mas à medida que o tempo passava, as lembranças da minha experiência de quase morte se tornavam mais nítidas. Eu sabia que aquilo tinha sido real, tão real quanto o mundo ao meu redor. Uma manhã, enquanto Judy dormia, aproveitei para refletir sobre tudo o que tinha acontecido. A dor física estava diminuindo, mas a dor emocional ainda era intensa. Eu precisava falar com alguém sobre o que havia vivenciado. Quando o médico entrou para fazer a ronda diária, aproveitei a oportunidade. "Doutor, posso falar com o senhor sobre algo?" Perguntei, minha voz ainda fraca. "Claro, Michael", ele respondeu, ajustando os óculos enquanto olhava meus exames. "O que você precisa?" Contei a ele sobre a experiência de quase morte, sobre ver minha avó, meu avô e a menina que se revelou minha irmã morta. Esperei que ele me olhasse como se eu estivesse louco, mas, para minha surpresa, ele apenas sorriu e assentiu. "Michael, você não é o primeiro paciente a me contar algo assim", disse ele calmamente. Muitas pessoas que passam por experiências de quase morte relatam encontros com entes queridos e visões de lugares de paz. Não sei explicar cientificamente, mas acredito que essas experiências são profundas e reais para quem as vive. Suas palavras me confortaram. "O que eu faço com isso agora?" perguntei, ainda buscando respostas. "O que você faz é com você", respondeu ele. "Mas acredito que essas experiências nos dão um novo senso de propósito. Talvez você precise descobrir o que isso significa para você." Quando finalmente fui liberado do hospital, voltar para casa foi um alívio imenso. A casa, com suas paredes familiares e o cheiro aconchegante de lar, era um contraste bem-vindo ao ambiente estéril do hospital. Judy e eu decidimos que precisávamos de um tempo longe de tudo para processar o que tinha acontecido. Passamos os primeiros dias lidando com nossos próprios pensamentos e emoções. Eu podia ver que Judy estava lutando para entender o que havia acontecido naquela noite. Ela sabia que algo extraordinário tinha ocorrido, mas estava tentando encontrar uma maneira de conciliar isso com a realidade. Uma noite, enquanto estávamos sentados na varanda observando o pôr do sol, ela finalmente quebrou o silêncio. "Mel, o que você viu lá?" "Eu preciso entender", disse ela, sua voz suave e hesitante. Segurei sua mão, sentindo a necessidade de ser o mais honesto possível. "Judy, eu vi coisas que nunca imaginei que existissem. Vi minha avó e meu avô e uma irmã que nunca conheci. Eles me disseram que não era minha hora, que eu tinha um propósito aqui." Ela ficou em silêncio por um momento, absorvendo minhas palavras. "E o que isso significa para nós?"
Significa que precisamos valorizar cada momento que temos juntos, respondi, apertando sua mão. Precisamos encontrar uma maneira de viver nossas vidas com mais propósito e amor. Foi isso que eles me ensinaram. Nos dias que se seguiram, comecei a notar mudanças sutis, mas significativas. Meus sonhos se tornaram mais vívidos e muitas vezes pareciam tão reais quanto a vida desperta. Sonhava com campos de flores, com a presença confortante dos meus entes queridos e, ocasionalmente, com o ser de luz que havia me dado a mensagem sobre o futuro. Certa noite, tive um sonho particularmente intenso. Estava de volta ao campo de flores, caminhando ao lado de minha avó. "Lembre-se, Michael", ela disse, suas palavras ecoando em minha mente. "O amor e a compaixão são suas guias. Confie em sua intuição." Acordei com essas palavras gravadas na mente, sentindo que eram mais do que um simples sonho. Estava começando a entender que havia um novo caminho se desdobrando diante de mim, um caminho que eu precisava seguir. Além dos sonhos, comecei a perceber sombras e ouvir sussurros que não conseguia explicar. Às vezes, ao caminhar pela casa, tinha a sensação de que não estava sozinho. Era como se estivesse constantemente sendo observado, mas de uma maneira que não era assustadora. Pelo contrário, era reconfortante, como se alguém estivesse me guiando. Decidi que precisava explorar mais essa nova realidade. Pesquisei sobre experiências de quase morte e encontrei inúmeras histórias de pessoas que passaram por algo semelhante. Muitos relataram sentir uma conexão mais profunda com o mundo espiritual, e isso me deu a certeza de que eu não estava sozinho. Conversei com Judy sobre isso e ela foi incrivelmente compreensiva. "Michael, eu não entendo tudo isso, mas vejo como isso te mudou. Se você acha que precisa explorar isso, eu vou te apoiar." Com o apoio de Judy, comecei a buscar maneiras de entender e integrar essa nova consciência na minha vida. Participei de grupos de apoio, li livros sobre espiritualidade e meditação e comecei a praticar. Cada passo que dava me aproximava mais da paz e da compreensão que havia sentido durante minha experiência de quase morte. Também comecei a falar abertamente sobre minha experiência com amigos e familiares. Alguns estavam céticos, enquanto outros estavam curiosos e até inspirados pelas minhas palavras. Acredito que compartilhar minha história ajudou não só a mim, mas também aqueles ao meu redor a refletirem sobre suas próprias vidas e propósitos. À medida que os meses passaram, minha vida continuou a se transformar de maneiras que eu nunca poderia ter previsto. A experiência de quase morte me ofereceu uma nova perspectiva sobre a vida e a morte, e comecei a valorizar as pequenas coisas com uma intensidade renovada. Cada nascer do sol parecia mais brilhante, cada risada mais significativa. O amor e a conexão que sentia por Judy se aprofundaram, e nossa relação começou a florescer de uma maneira que nunca havia acontecido antes. Um dia, enquanto passeávamos pela mesma fazenda onde tudo havia acontecido, decidimos sentar à beira de um lago tranquilo. A água refletia o céu azul e os sons suaves da natureza nos envolviam. Era o lugar perfeito para refletir sobre tudo o que havia acontecido. "Michael, como você se sente agora?" perguntou Judy, seus olhos cheios de curiosidade e preocupação. "Você parece diferente, mais centrado." Pensei por um momento antes de responder. "Me sinto mais em paz do que nunca", disse, sorrindo para ela. Antes, eu estava sempre preocupado com o futuro, com o que viria a seguir. Agora, sinto que tenho um propósito, uma missão. Não sei exatamente o que é, mas sei que estou no caminho certo. Judy assentiu, segurando minha mão. "Estou feliz por você, Michael. Eu também sinto que essa experiência nos aproximou. Aprendi a valorizar cada momento que temos juntos."
Enquanto olhávamos para o horizonte, senti uma onda de gratidão por estar vivo e ter a chance de fazer a diferença. Decidi que queria ajudar outras pessoas a encontrar essa paz e compreensão que eu havia encontrado. Com esse novo propósito em mente, comecei a compartilhar minha história de maneiras mais amplas. Escrevi artigos sobre minha experiência e participei de palestras e seminários sobre espiritualidade e propósito de vida. As respostas foram incrivelmente positivas e muitas pessoas me procuraram para compartilhar suas próprias experiências e buscar orientação. Michael, sua história me inspirou a reconectar com minha família, disse uma mulher após uma palestra. Percebi que estava deixando as coisas pequenas atrapalharem o que realmente importa. Com um sorriso, percebi que minha jornada estava apenas começando e que havia muito mais a explorar e compartilhar. Cada dia era uma nova oportunidade de crescer, aprender e ajudar os outros a encontrar seu próprio caminho de paz e propósito. Um homem mais velho se aproximou em outro evento. Sempre fui cético sobre essas coisas, mas sua experiência me fez reconsiderar minha visão sobre a vida após a morte. Obrigado por compartilhar. Esses encontros reforçaram minha determinação de continuar no caminho que havia escolhido. Senti que cada pessoa que eu ajudava, mesmo que fosse apenas oferecendo um pouco de esperança, estava me ajudando a cumprir o propósito que meus entes queridos e o ser de luz haviam mencionado. Claro, nem tudo foi fácil. Houve momentos de dúvida e dificuldade. Algumas pessoas não acreditavam na minha história e faziam comentários negativos. Isso é apenas fruto da sua imaginação, disse um homem cético em um evento. Você estava alucinando. Essas críticas poderiam ter me derrubado, mas eu escolhi ver isso como uma oportunidade para reforçar minha própria fé e determinação. Cada desafio era uma chance de crescer e aprender. Comecei a ver essas adversidades como parte do meu caminho, algo que me fortalecia e me ensinava a ter mais empatia e compreensão pelos outros. Com o tempo, esses desafios se tornaram menos frequentes e as oportunidades começaram a surgir. Fui convidado para participar de um documentário sobre experiências de quase morte, onde pude compartilhar minha história com um público ainda maior. Foi uma experiência incrível ver minha jornada alcançar tantas pessoas ao redor do mundo. Enquanto tudo isso acontecia, não podia esquecer a mensagem do Ser de Luz sobre a grande transformação que estava por vir na segunda metade de 2024. A ideia de um grande conflito seguido por uma formação planetária estava sempre no fundo da minha mente. Sabia que, de alguma forma, estava ligado a isso. Comecei a prestar mais atenção aos eventos mundiais, buscando sinais de que essa transformação estava se aproximando. À medida que o tempo passava, notei um aumento nas tensões globais, tanto políticas quanto sociais. Era como se o mundo estivesse se preparando para algo grande, algo que mudaria tudo. Conversei com Judy sobre minhas preocupações e ela, sempre o pilar de apoio, me ajudou a manter a perspectiva. Michael, você não está sozinho nisso, disse ela. Vamos enfrentar isso juntos, o que quer que seja. Aqui estamos, início de julho de 2024, e a sensação de iminência é mais palpável do que nunca. A mensagem do Ser de Luz sobre uma grande transformação que ocorrerá na segunda metade deste ano nunca esteve tão presente em meus pensamentos. O mundo ao meu redor parece estar se preparando, mesmo que inconscientemente, para algo monumental. Judy e eu passamos os últimos meses nos preparando de todas as maneiras possíveis. Nossa casa, localizada na tranquila cidade de Spring Hill, no Tennessee, tornou-se um centro de atividade e reflexão. As paredes, antes cheias de quadros e lembranças, agora abrigam mapas, planos de emergência e listas de suprimentos essenciais. Decidimos estocar alimentos, água e outros itens essenciais, não por medo,
mas por um desejo de estarmos prontos para qualquer eventualidade. Uma tarde, enquanto estávamos na sala de estar, Judy e eu tivemos uma conversa séria sobre o futuro. Ela estava sentada na poltrona, folheando um livro sobre espiritualidade, enquanto eu revisava algumas anotações das minhas palestras. Michael, você acha que essa transformação será algo positivo ou negativo? Perguntou ela, levantando os olhos do livro e me olhando com uma mistura de curiosidade e preocupação. Pensei por um momento antes de responder. Judy, acho que será uma mistura dos dois. Grandes mudanças geralmente trazem tanto desafios quanto oportunidades. O importante é como respondemos a elas. Precisamos estar prontos para ajudar os outros a ver o lado positivo, a encontrar esperança, mesmo nos momentos mais difíceis. Ela sorriu e assentiu. Você tem razão. Devemos nos preparar da melhor maneira possível, mas também estar abertos ao que vier. Estamos juntos nisso, Michael. Essa conversa me deu uma sensação de tranquilidade. Sabíamos que estávamos no caminho certo, fazendo o que podíamos para nos preparar e para ajudar os outros. Recentemente, fui convidado para um encontro com outras pessoas que, como eu, passaram por experiências de quase morte. Esse encontro foi organizado em um retiro tranquilo nas montanhas, longe da agitação das cidades. Sentimos que precisávamos de um lugar assim para nos conectar e compartilhar nossas experiências. Chegando ao retiro, fui recebido por uma diversidade de pessoas, cada uma com uma história única, mas todas com um tema comum de amor, paz e propósito. A conexão espiritual que todos sentimos era palpável. Uma das participantes, Sarah, uma jovem mãe que teve uma experiência de quase morte durante o parto, perguntou-me: Michael, o que você mais tirou da sua experiência? Para mim, respondi, foi a compreensão de que o amor é a força mais poderosa que existe. Temos um papel a desempenhar no grande esquema das coisas. Não estamos aqui por acaso, estamos aqui para fazer a diferença. Essas palavras ressoaram profundamente com todos ali. Sentimos uma sensação de unidade e força que era difícil de descrever. Estávamos prontos para enfrentar o que viesse juntos. Com a proximidade da segunda metade de 2024, as tensões globais continuaram a aumentar. Notícias de conflitos, desastres naturais e crises econômicas estavam por toda parte. Era como se o mundo estivesse à beira de um colapso, e a sensação de que algo grande estava prestes a acontecer era inescapável. Em junho, os primeiros sinais começaram a aparecer. Protestos eclodiram em várias partes do mundo, e a instabilidade política atingiu novos picos. As pessoas estavam desesperadas por respostas e soluções, e a incerteza era esmagadora. Durante esse período tumultuado, meus sonhos e visões se tornaram ainda mais claros e intensos. Vi um grande campo de batalha, mas ao invés de armas, as pessoas lutavam com ideias e palavras. Era uma luta pela verdade e pela justiça, e eu estava no meio dela, tentando mediar e trazer paz. Acordei suando, o coração batendo forte. Sabia que minha experiência de quase morte e as mensagens que recebi estavam se desdobrando diante dos meus olhos. Precisava agir, precisava encontrar uma maneira de contribuir para a paz e a transformação. Com o apoio de Judy, comecei a organizar grupos de discussão em nossa comunidade local. O objetivo era criar um espaço seguro onde as pessoas pudessem compartilhar suas preocupações e esperanças para o futuro. Também convidamos especialistas para falar sobre resolução de conflitos, sustentabilidade e espiritualidade. Esses encontros se tornaram um farol de esperança para muitos. John, um dos participantes do grupo, disse: Michael, isso é incrível. Sinto que finalmente tenho um lugar onde posso falar sobre meus medos e encontrar soluções práticas.
Nosso trabalho na comunidade trouxe uma sensação de propósito e conexão. Estávamos ajudando as pessoas a se prepararem não apenas fisicamente, mas também espiritualmente e emocionalmente. Em uma noite particularmente tumultuada, tive uma das visões mais poderosas até agora. Em um sonho, me encontrei novamente no campo de flores, cercado por meus entes queridos. Desta vez, o ser de luz estava mais próximo, sua presença mais intensa. Michael, a transformação está em andamento, disse ele. O que está acontecendo agora é apenas o começo. O mundo está se ajustando, encontrando um novo equilíbrio. E você e todos aqueles que estão despertando são a chave para esse novo mundo. Como podemos ajudar mais? Perguntei, sentindo a urgência de suas palavras. Continue a espalhar amor e compaixão. Continue a ajudar os outros a encontrar a luz dentro deles. A verdadeira transformação começa em cada coração. E juntos vocês podem criar um mundo novo. Acordei com essas palavras gravadas em minha mente. Sabia que, apesar dos desafios, estávamos no caminho certo. Percebemos que não podíamos fazer isso sozinhos. Começamos a conectar nossa comunidade com outras ao redor do mundo, usando a tecnologia para compartilhar informações e recursos, unindo pessoas em uma causa comum. Michael, isso é incrível, disse Linda, que se tornou uma líder em nossa comunidade. Estamos criando algo maior do que nós mesmos. Estamos realmente fazendo a diferença. A rede cresceu rapidamente e logo estávamos organizando encontros virtuais e presenciais, discutindo estratégias para enfrentar os desafios e promover a paz. A sensação de união e propósito era palpável e senti que estávamos realmente fazendo parte de algo extraordinário. Enquanto a segunda metade de 2024 se aproxima, os eventos cataclísmicos parecem estar diminuindo e uma nova energia está tomando conta do mundo. As mudanças ainda estão longe de terminar, mas há uma sensação de esperança e possibilidade no ar. Nossa comunidade continua a florescer, e eu, Judy e todos os outros continuamos a trabalhar incansavelmente para ajudar na transição. Sabemos que estamos apenas no começo de uma nova era, uma era de amor, compaixão e conexão. Agora, refletindo sobre tudo, vejo como aquela noite na fazenda dos meus pais foi o ponto de partida para essa incrível jornada. Minha experiência de quase morte não foi um evento isolado, mas o início de algo muito maior. E essa jornada continua, cada dia trazendo novas oportunidades para aprender, crescer e ajudar os outros. Michael Williams, um homem comum com uma vida comum, se transformou em algo extraordinário. E essa é apenas a primeira parte de uma longa e contínua história de amor, esperança e transformação. E aí, o que achou dessa incrível história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ser avisado a cada novo vídeo. Obrigado por assistir até o final. Se quiser continuar conhecendo outros relatos como este, clique neste vídeo que está aparecendo agora na sua tela.